Boa noite. Vamos ficar de pé. Esta música que eu vou cantar foi-me oferecida, não foi eu que fiz a letra, a música fui eu, mas a letra foi-me oferecida no Natal, já não me lembro há quantos anos, há muitos anos, e eu estava a passar uma fase na minha vida, daquelas fases mesmo que a gente só quer é que acabe, para começar de novo. Então, curiosamente, foi mesmo até ao fim do ano que eu sofri isso. A partir do fim do ano fiquei livre disso de uma vez por todas. Era uma fase em que estava a sofrer muita perseguição e censura mesmo. E sem saber de nada, um amigo meu ofereceu-me uma letra, que é da música que eu vou cantar, que eles te censuram. E eu, quando vi aquilo, foi a melhor prenda total que eu recebi até agora. Era exatamente aquilo que eu estava a passar, era como se fosse Deus a consolar-me, a dar-me força para continuar, porque foi muito duro, muito duro. Mas pronto, Deus vem sempre em nosso socorro, não é? A graça nunca evita que a gente passe pelas situações, mas vem para nos consolar, vem para dar um beijinho no dói-dói, vem para dar um abracinho, vem para dar uma palavra, um poema. A mim deram-me um poema. Então essa música que eu vou cantar traduz exatamente aquilo que eu estava a passar. Se eu fosse escrever alguma coisa acerca disso, eu não escrevia tão bem conforme aquilo que a música traduz. Vamos lá ver se eu consigo cantá-la. Não sei de qual madeira feita a cruz que tanto fez sofrer o meu Senhor. Só sei que nos oferece a sua luz, livrando-nos do mal de toda a dor. Homens ateus a quem deveis a vida, quem dê tanto realce às coisas belas, quem fez a primavera tão florida e deu a luz ao sol e às estrelas. Em silêncio ficais sem responder. Quais canas, homens sem fé tão fáceis de vencer. Quais canas agitadas pelo vento. Deixai o mau caminho que vos cansa. Buscai em Deus a luz e a bonança. E a morte vem e a vida é um momento. Se te censuram e estás bem, para que a bênção te perdoe. Mal de ti quando ninguém te inveje nem censure. Duram, estás bem. se te censuram, Para que a bênção te perdure. Mal de ti quando ninguém te inveje nem censure. Se te censuram, se te censuram, estás bem. Para que a bênção te perdure. Mal de ti quando ninguém te inveje nem censure. Isto não é uma música de adoração, não é uma música de alegria, mas é uma música para reflexão, porque efetivamente Jesus é o maior símbolo de contradição que existe. As pessoas, muitas delas têm
uma ideia formada, ou uma ideia pré-concebida acerca de Jesus e muitas vezes é errada. Porque Jesus não veio para fazer ninguém feliz. Yeah. Jesus não veio para fazer ninguém feliz. Jesus veio para ser contraditado. Ele veio para um mundo que não o recebeu. Nem os seus o receberam. Verdade. Portanto, a realidade foi esta. Jesus veio para contradizer tudo o que se tinha dito até ao momento que ele nasceu. E ele veio para contrariar, para contradizer mesmo. Ele dizia, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E aquilo que ele dizia, à primeira vista, era o oposto. Se nós analisarmos com a sabedoria de Deus e com o fundamento bíblico, vemos que ele não veio mostrar-nos um outro Deus. O Deus foi sempre só um. Só que a maneira de o conhecer é que era totalmente diferente. Enquanto que até à data de Jesus nascer ninguém conhecia Deus pessoalmente, Yeah. Jesus veio-nos apresentar Deus pessoalmente. Por isso é que ele dizia, quem vê a mim vê o Pai. Aleluia. Então, mostra-nos o Pai. Está tanto tempo comigo, Pedro. E ainda não viste o Pai? Quem me vê a mim vê o Pai. Eu Exato. e o Pai somos um. Somos um. E quando ele dizia isto, partia a louça toda. Porque ele estava, quando ele dizia que ele e o Pai eram um, estava ele próprio a considerar-se como Deus. E ninguém tinha esse direito de o fazer, a não ser o próprio Deus. Só que eles não perceberam que ele era Deus. Era homem, 100% e 100% Deus. E isto fez confusão a muita gente. Ainda hoje faz. Ainda hoje nós precisamos de estar aqui várias semanas, ou meses, ou anos, a falar acerca da graça de Deus, a mostrar-vos Jesus e a palavra de Deus, porque isto ainda faz confusão a muita gente. E muita gente ainda não apanhou a essência daquilo que eu estou aqui a dizer em 5 a 10 minutos. Então, a essência de Jesus, claro que Deus é amor, e Jesus é amor, ele veio para nos consolar, todo aquele que está cansado, ele dizia que venha a mim, não é? Quem estiver cansado ou oprimido, venha a mim, porque eu o aliviarei. Portanto, Jesus veio para nos aliviar, para nos consolar, sem dúvida. Mas, acima de tudo, para contrariar o sistema instituído. É como alguém chegar a um país e começar a fazer tudo ao contrário daquilo que aquele país tem instituído nas suas leis, no seu parlamento, nos seus hábitos. Foi isso que Jesus veio fazer. Veio criar hábitos completamente diferentes, doutrina completamente diferente, cerimónias completamente diferentes, fé completamente diferente daquela que se conhecia até à altura. Por isso é que foi muito complicado e Jesus passou a maior parte do tempo a discutir, mais a discutir quase que a pregar, e a discutir com os religiosos, não é? Com os fariseus. É cada discussão. Então o livro de João é o 5, é o 6, é o 7, é o 8, é o 10. São discussões brutais que Jesus teve com os fariseus, brutais, com os religiosos, para contradizer. Eles não queriam aceitá-lo, condenavam-no, censuravam-no, e esta música diz, se te censuram estás bem, se te censuram em relação àquilo que estás a praticar, se estás a praticar o bem, se estás a praticar a palavra, se estás dentro da vontade de Deus e te censuram, então estás bem. Amém. Para que a bênção te perdure. Mal de ti quando ninguém te inveja nem censure. É o que este verso do refrão diz. É muito mau para nós estarmos a bem com todos. Porque nós, quando pregamos o Evangelho, não conseguimos estar a bem com todos. Impossível. Não conseguimos fazer amigos de toda a gente. Um pastor também não foi pensado por Deus para ser amigo de toda a gente. Não, um pastor foi feito para pregar a palavra, cuidar das ovelhas, mas sobretudo pregar o Evangelho. Puro e duro de Jesus. Amém? Então isto é muito importante. E uma pessoa quando prega o Evangelho puro e duro, não arranja muitos amigos. Porquê? Porque quem é que quer seguir um Deus e um Jesus que diz, olha que as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas eu não tenho onde inclinar na minha cabeça. Queres-me seguir? Olha, quem quiser vir após mim e não se negar a si próprio, não é digno de mim. Quem amar mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos, a casa, o trabalho, o futebol, mais do que a mim, não é digno de mim. Isto não faz muitos amigos. Mas é assim,
Ou nós fazemos amigos para a vida eterna, ou então fazemos inimigos, mas isso não há nada a fazer. É impossível de evitar isso. Portanto, se te censuram, e tu estás a praticar a palavra e pregas o Evangelho puro e duro de Jesus, então se te censuram, tu estás bem, porque ninguém consegue ser politicamente correto quando pregamos o Evangelho, ninguém. Nós não podemos fazer concessões, cedências, porque às vezes o que muitos pastores fazem é assim, não pregam o Evangelho puro e duro para não ferir as suscetibilidades de alguém que lá esteja. Por exemplo, imagina que na congregação está lá um homossexual ou uma lésbica. Imagine. Como é que um pastor vai para um púlpito pregar e quando chega à altura dele ensinar o livro de Romanos no capítulo 1, como é que ele faz? Há muitos que omitem, não dizem nada para não ferir as suscetibilidades. No entanto, a Bíblia diz que a homossexualidade é um pecado condenado por Deus. E que Deus diz, por causa do homem não lhe ganhar nenhuma, não lhe entregar a glória, ele entregou-os às suas paixões infames. Exatamente. E por isso começaram varões com varões, homem com homem, mulher com mulher, contrariando o uso natural do próprio sexo. Não foi assim que Deus criou as coisas, mas assim que eles fazem. E isso é uma prova, eles fazem isso porquê? Porque Deus os abandonou. Simplesmente como eles não ligam nenhuma a Deus, não querem saber de Deus, Deus deixa-os andar. E depois começam com estes apetites, com estes hábitos, com estes vícios, com estas coisas, está a entender? Então como é que um pastor vai ignorar isto? Vai dizer que a homossexualidade é toda muito bonita? Não. Também não é para magoar ninguém. Normalmente o que um pastor deve fazer tem que ter muita sabedoria. Exato. Tem que pedir a Deus sabedoria para conduzir a igreja neste sentido e saber como é que há de ensinar. Mas não é fácil. Mas também se ele comprometer, é mais amigo das pessoas do que de Deus, não é? Então nós não podemos comprometer, nem fazer concessões, nem cedências. Por isso, já está tudo dito, não é já? Não se faz muitos amigos a pregar o Evangelho. Mas também faz os amigos que são necessários. Aleluia. Podemos sentar? Eles ficaram insatisfeitos, queriam uma música de adoração. Queriam fechar os olhos, queriam ficar ali a marinar. Para domingo. Hã? Para domingo, sim. Guardem-se para domingo, é já depois do domingo. Muito bem. Então, temos uma ordem do dia preenchida. Vamos continuar a estudar nestes 5 pontos que eu considero que são 5 pilares, 5 colunas, 5 fundações para nós entendermos e recebermos a graça de Deus, porque se nós não tivermos estes 5 pilares bem firmes em nós, na nossa alma, no nosso coração, há páginas tantas, há coisas que nos vão fazer confusão. Já vimos a primeira, total depravação. O homem está completamente afastado de Deus, já não é novidade, nós falámos isso muitas vezes, mas é sempre bom recordar. Portanto, o homem ficou totalmente depravado, ficou inabilitado de fazer decisões. Por isso é que quando se fala livre-arbítrio, eu gosto de falar nisto, porque senão a pessoa não entende. Muita gente pensa que o homem pode fazer tudo o que quer e dizer o que quer, porque nós estamos numa época de liberdade de expressão, liberdade sexual. Então as pessoas acham que têm direito a fazer tudo e têm livre-arbítrio para o fazer. E de certa maneira, aparentemente têm. Aparentemente. Porquê que é aparentemente? Porque o homem não é livre. Nenhum homem é totalmente livre. Só há um ser que é livre. Só há um ser que é livre de escolher. Querem adiantar quem é? Quem? Cristo, Deus. Vamos falar de Deus em geral. Deus é a única pessoa que tem livre-arbítrio porque Ele não depende de ninguém. Estão a entender? Basta só você ter nascido de uma mulher e ter tido um pai e uma mãe para saber que você não é independente. Você, quando nasceu, precisou de que alguém tomasse conta de si, que o alimentasse, que o vestisse, fizesse tudo. E você teve à mercê desse casal bendito que o trouxe a este mundo.
E, portanto, você ficou dependente. Você e eu somos... O homem em si, o homem, o ser humano, é dependente, não é autossustentável. Somos totalmente dependentes. Dependentes dos outros, dependentes da natureza, dependentes do ar para respirar, dependentes de tudo, tudo. O homem não é autónomo, não é autossuficiente ou autossustentável, não é? Só Deus é que é autossustentável. Muita gente pensa que Deus criou o mundo e criou o universo porque estava sozinho e estava a sofrer de solidão. Muita gente pensa isso, mas não estava. Deus não precisou de fazer nada. Ele fez por autodeterminação. Ele decidiu fazer, não porque estava triste, nem sozinho, nem amargurado, e precisou de criar uma família, precisou de criar anjos para se entreter, para lhe cantarem umas músicas, né? Lúcifer na altura era o bobo da corte, né? Cantava lá umas músicas e Deus aplaudia quando estava chateado. É assim que muita gente pensa. Você pensa que não. Muita gente diz, Deus criou o ser humano para ter uma família. Deus já tinha uma família antes de criar tudo. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, perfeitos em harmonia. Os três complementavam-se um ao outro. Os três viviam em alegria total. Eu não sei como é que é de usar a palavra, mas estavam completos em si próprios. Não precisavam de mais nada. Estavam contentes, estavam alegres, tinham companhia um do outro, tinham a compreensão do outro, tinham um ao outro. Portanto, Deus são três pessoas, não são três deuses, são três pessoas, é a trindade divina, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então Deus estava mais completo, mais que satisfeito, estava feliz da vida, tranquilo, só que Ele decidiu fazer uma coisa inédita, decidiu criar todas as coisas que nós conhecemos. Porquê? Há quem diga, Deus criou isto tudo por causa do homem. Não, isso é aqueles que querem pôr o homem no centro, querem fazer do homem a menina dos olhos de Deus. Mas o homem, embora tenha sido feito e a coroa da criação, ou seja, a coisa mais importante que Deus criou, sem dúvida, não é a menina dos olhos de Deus. Deus não fez as coisas em função do homem, Ele fez em função de si próprio, para louvor da sua glória. Entendeu, irmão? Quando Deus planeia as coisas e faz as coisas, Ele tem em mente o louvor da sua glória. E alguém poderá dizer, pastor, isso não é muito narcisismo, não é muito amante de si próprio. Para um homem é, para Deus não. É assim que Deus vive. Por isso é que Ele diz que não entrega a glória a ninguém. A glória é só para Ele. Ninguém é digno de glória como Ele é. Amém, irmãos? Porque Ele é um ser autossustentável. A vida está nele. Quando os cientistas andam a gastar milhões, bilhões, trilhões à procura de vida noutros planetas, é porque eles não querem admitir que a vida está em Deus. E no outro dia eu gosto muito de documentários de ciência, gosto, e o vosso pastor também. E às vezes a gente fala acerca dessas coisas. No outro dia estavam os cientistas a querer criar o caldo da existência. Sabe o que é o caldo da existência? É água e elementos químicos que podem proporcionar vida. Porque eles a sopa primordial ou o caldo primordial é isso. Eles pensam que a vida, se houver condições, houver um sol, houver luz solar, estamos a falar num planeta sem ser a Terra, mas se aquele planeta estiver dentro da zona habitável, isto é, estiver suficientemente perto da estrela que orbita, e aquele calor chegar à Terra, e o planeta tiver condições climatéricas, tiver água líquida, e tiver este calor ou esta temperatura normal, que a própria vida consegue-se gerar. É o que eles dizem. É o que eles dizem, mas não é aquilo que se passa, porque eles já fizeram experiência atrás de experiências, com água a uma determinada temperatura, com os elementos químicos, todos, a imitar a sopa primordial, ou esse caldo primordial, onde eles pensam que naquele caldo vai existir vida, pode existir lá uma amiba, uma célula, não acontece nada, não existe nada, nada acontece.
Não há vida ali. Embora estejam as condições todas criadas, não existe vida. Porquê? Porquê que não existe vida se estão as condições todas criadas? Porque a única pessoa que consegue dar vida é Deus. E eles ainda não se compenetraram nisto. Nem se compenetraram, nem se compenetrarão. Porque eles jamais aceitarão que Deus é o Criador. Eles querem sempre atribuir a criação a uma evolução de uma célula que depois dá origem a outro animal. Pronto, inventam, não é? Mas a vida só Deus pode proporcionar. Até uma simples amiba. Uma amiba é um unicelular, é um ser vivo dos mais simples, só tem uma célula. Até uma célula foi criada por Deus. Até a coisa mais simples que existe foi criada por Deus. Você já viu aqueles mosquitos pequeninos, muito chatos, que aparecem na cozinha? Por causa da fruta ou assim, já viu? Eu mato mosquitos de dar com pau, mas às vezes tenho remorsos. Porque eu fico a pensar, às vezes até faço um funeral e tudo a cada um. Juntos todos e faço um funeral. Faço uma oração. Estou a brincar. Mas eu quando mato um animal daqueles, eu já me pus a pensar assim, eu estou a matar uma coisa que para mim não tem valor nenhum. Só me dá chatice, incomoda, é chato, não é? Mas, pensando bem, olha só como é que uma coisa tão pequenina que a gente mal vê tem asas e consegue voar. É um milagre voador. É uma coisa que nunca nenhum cientista conseguiu fazer. Nunca nenhum cientista conseguiu fazer uma coisa viva, que tenha a capacidade de fazer aquilo que aquele mosquito consegue fazer. Aquele mosquito tem com certeza um órgão digestivo, com certeza não tem sangue, mas tem qualquer coisa parecida com isso, tem asas, tem um cérebro minúsculo, mas imagina o cérebro daquilo. Parece o cérebro de alguns governantes que eu conheço. É pequenino, mal se vê, né? Não tem capacidade para fazer decisões que deve ser. Mas tem um cérebro, tem reações. É uma coisa impressionante. E, no entanto, a gente mata um mosquito e não dá conta daquilo, já viu? Então, isto para explicar o quê? Só Deus é autossuficiente. Só Deus tem capacidade de decidir, só Deus tem vida nele próprio. A vida vem dele. Por isso é que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que Deus é maravilhoso? É. O homem não tem capacidade nenhuma de decisão sem ser influenciado. O homem só decide, quando decide uma coisa, fica sempre influenciado. Por isso é que nós fazemos tantas asneiras na nossa vida. A nossa vida muitas vezes é o fruto de decisões erradas. E quando a gente faz uma decisão certa, a gente até manda foguetes. Eu na minha vida fiz muitas decisões erradas, muitas mesmo, muitas. Eu tenho a impressão que eu sou como uma salsicha, 50% é sal. Não sabia desta. A salsicha de 50% é sal. E você depois perguntava, tens outros 50%? Os outros 50% é sicha. Sal, sicha. Está a ver? Então, a minha vida, mais de 50%, são decisões erradas. Por isso é que eu sofri tanto na minha vida, por isso é que ainda hoje eu ainda estou a sofrer algumas coisas na pele, na carne, no corpo, de coisas das neiras que fiz no passado. Mas fiz algumas certas, graças a Deus, também não foi tudo mal. Não foi tudo mal. Graças a Deus que eu fiz algumas coisas acertadas. E aquelas que foram acertadas, essas dão-me uma alegria perene, uma alegria eterna, uma alegria que para sempre foi uma vitória que eu tive ali naquela área, que eu, pelo menos, gabo-me disso, né? Gabo, quer dizer, dou glória a Deus por ter acertado, né? Porque de certeza que não foi de mim. Então, o homem não tem capacidade de decidir sem ser por influência. Agora, nós estávamos aqui a noite toda a mostrar e a estudar quais são os tipos de influências que nós recebemos. Mas são todas. Você nasceu, já está influenciado. Para já nasceu num mundo... Eu ainda nasci num tempo em que ainda consegui brincar na Avenida de 5 de Outubro.
ao peão e a jogar à bola. Eu ainda nasci nesse tempo. Agora há uns mais novos que já não sabem o que é isso. Querem jogar a bola, têm que ir para o estádio, não sabem o que é jogar a bola na rua, né? E nem brincar, porque é só carros, é só poluição, é só... Morriam, né? Em 3 tempos passava-lhes um carro por cima. Eu ainda sou do tempo em que havia um carro de vez em quando. E há outros que ainda são mais velhos, que ainda têm outras experiências, né? O meu pai às vezes contava-me coisas de Lisboa que eu só mesmo em fotografias. Mas eu ainda apanhei algumas coisas dessas. Isto para explicar o quê? Nós nascemos neste mundo, automaticamente ficamos condicionados, influenciados. Influenciados por aquilo que vemos, influenciados por aquilo que ouvimos, influenciados por aquilo que nos ensinam, influenciados por aquilo que nós aprendemos. Tudo nos influencia. Isto para mostrar o primeiro ponto, total depravação. O homem ficou depravado, totalmente depravado, incapacitado de compreender, de fazer decisões no momento em que pecou. Porque ao pecar, a Bíblia diz que ficou destituído da glória de Deus. A única coisa que ele viu era que estava nu. O homem, a única coisa que viu, quando ele viu que estava nu, a partir daí foi só asneiras. Só asneiras. E antes até de ver que estava nu, também fez a asneira quando decidiu tomar uma decisão, aquela decisão sem consultar a Deus. Aí foi o maior erro dele. O maior erro do homem não foi só comer o fruto, não foi querer ser como Deus. Querer ter a mesma capacidade que Deus tem. Ora, nós não temos. Nós não temos a capacidade de dar a vida a ninguém. Não temos capacidade de ter o mesmo que Deus tem. Não. Deus é que tem essa capacidade. Nós somos influenciáveis. Então não temos um livre-arbítrio completo. Não temos. Porque o nosso livre-arbítrio é sempre dependente. Agora eu faço o que quero. Ninguém faz o que quer. O Martinho Lutero dizia uma coisa, isto no tempo da Reforma, no século XVI, 1500 e não sei quanto das quantas, 1500 e troca ao passo. Ele dizia, o homem é uma besta cavalgado ou por Deus ou pelo diabo. Quando eu digo uma besta, é um animal de carga. O homem ou é conduzido por Deus ou é conduzido pelo diabo. Não há meio termo. Ele não se conduz a si próprio. O homem não é senhor do seu nariz. Claro que ele pensa que é. Quando ele pensa que é, adivinhem lá quem é que o está a cavalgar. Hã? Quem é que está a cavalgar o homem quando o homem pensa que é senhor do seu nariz? Digam-me lá. Quem é que está a cavalgar? Quem é que está em cima dele? É o diabo. Que lhe mete na cabeça que ele é o maior. Que ele vai conseguir sozinho. Daí que vêm as doutrinas do humanismo, que vêm as doutrinas, muitas doutrinas políticas, enfim, há muita coisa, muitas filosofias assim meias afastadas de Deus, que levam o homem a considerar-se o centro do universo. O humanismo, qual é a doutrina do humanismo? É pôr Deus no centro, o homem no centro de si próprio. O homem é Deus dele próprio. Eles até dizem que Deus é um produto da imaginação do homem. O homem imaginou Deus que quer. Até certa maneira tem razão. Quando eles dizem, eu não acredito em Deus, tem razão, Deus não existe. Não existe para ti. Para mim existe. Está a ver? Ele quando diz, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Não há ateus. Já aqui falei nisto no outro dia. Não há ateus. Um ateu é aquele que diz que não acredita em Deus. Mas não há nenhum homem ou mulher que não acredite num Deus. Não há ninguém. Mas eles podem não acreditar no Deus da Bíblia, em Jesus. Mas qual é o Deus deles? Pode ser o dinheiro. Pode ser eles próprios. Pode ser o seu ego, a sua vaidade. Pode ser o seu filho, o seu trabalho, o seu clube de futebol. Eu já tive amigos meus que me disseram assim, o Benfica é a minha religião. Respondem assim. Para eles o estádio de futebol é mais importante do que ir à igreja, lógico, porque a religião deles é o futebol. Pronto, está tudo dito. Portanto, o homem, quando não tem quando não acredita no Deus da Bíblia, acredita sempre num Deus. Resta saber qual é. Você sabe que Deus, o nome Deus, não é o nome dele.
Deus é um título. E eu posso pôr o título de Deus onde eu quiser. Eu posso pôr o título de Deus num filho. Quando eu vivo em função daquele filho, por exemplo. Eu posso pôr o nome de Deus no dinheiro. Eu posso considerar o dinheiro um Deus. Mas claro que eu não lhe chamo um Deus. Todos estes deuses que eu estou a falar, com letra pequena, não são deuses que as pessoas adoram conscientemente. Não. Eles adoram-no enganados. Eles nunca pensam que o dinheiro é um Deus. Mas, no entanto, o dinheiro exerce sobre eles uma influência como um Deus. O dinheiro... nós fomos ensinados na igreja onde tivemos que o dinheiro não é bom nem mau. O dinheiro toma a cor do nosso coração. Você põe dinheiro ali em cima do púlpito, vai lá ver se o dinheiro faz mal a alguém. Não, o dinheiro não faz mal a ninguém. Então parece que o dinheiro não tem influência nenhuma. Não tem. Então eu vou provar que tem. Quando eu apanhar distraído, vou pôr uma nota de 100 no chão. E você passa por a nota... e ponho ao lado um copo desses plásticos, assim todo amarrotado. Ponho. E eu quero ver o que é que você faz quando passa pela nota de 100 e pelo copo. Eu quero ver se você pega no copo e põe no lixo, ou se você olha para o outro lado, põe em pé em cima da nota e não vai ninguém, e faz conta que vai apertar o sapato e apanha a nota e mete no bolso. Porquê? Porque aquela nota falou para si. Aquela nota seduziu. Aquela nota meteu-se-lhe na cabeça e no coração e você pensou. Você fez logo contas de cabeça em relação àquela nota. O copo você deita fora. Não quero saber daqui para nada, mas a nota, vai lá você deitar a nota fora. Nem que ela esteja toda molhada e toda cheia de excremento, de rato e com umas espidelas assim daquelas alfacinhas mesmo. E você mesmo assim chega a casa, é capaz de a lavar, a esfregar e pôr a secar e aproveita aquilo. Você não a deita fora. É verdade ou é mentira? Nem é preciso ser de 100, qual de 100, até uma de 5. Até uma de 5 você é capaz de pôr o pé em cima e olhar para todo lado e só se não puder. É ou não é? Até uma de 5. Até uma moeda de 2 euros ou 1 euro. Até de 50 centavos, você ver uma moeda de 50 cêntimos, você não, mesmo assim não ignora. Vai lá e mete no bolso. Já não dá para um café totalmente, mas dá quase, já falta pouco. Então o dinheiro exerce uma influência sobre as pessoas, mas ninguém lhe chama Deus. Mas a influência que o dinheiro exerce sobre uma pessoa é quase a mesma que Deus exerce sobre um crente. Porque Deus, se Deus disser assim, perdoa, e se você for um filho de Deus e que tenha a natureza de Deus em si, você vai obedecer a Deus. É ou não é? Você vai fazer tudo para lhe obedecer. Vai apanhar uma oportunidade e pedir perdão à pessoa, ou perdoar se alguém lhe fez mal, por obediência a Deus. É ou não é? Então, o dinheiro exerce essa influência sobre os seus seguidores também. Porque o dinheiro leva muita gente a matar, a roubar, a enganar, a fazer a fazer guerras. Estas guerras que a gente vê da Ucrânia, não sei o quê, tem um Deus por trás. Há quem diga, é um espírito de contenda. Não é um espírito de contenda, não. É o Deus Mamon. É o Deus Mamon, o Deus das riquezas, que mete na cabeça das pessoas que elas fizeram uma guerrazinha, são capazes de ir arrecadar uns milhões em venda de armamento ou em compra de armamento. É assim que eles pensam. Eles não se importam de matar, de roubar, de esfolar, se tirarem alguma vantagem daquilo. Então, este Deus é um Deus que está escondido, está dissimulado, que é exatamente aquilo que o diabo é mestre em fazer. O diabo é mestre na dissimulação. Ele nunca aparece a dizer, eu sou o diabo. Vês? E nem o diabo tem chifres. Nem o diabo não tem chifres. Sabe que chifres? Chifres é cornos, não é? Eu estou a falar isto porque em França chifres é números. E eu aprendi isto, não sabia muito bem francês, mas havia um pastor que estava em Paris e dizia, pastor, quando eu fazia reuniões de pastores, para ele dizer que a igreja estava a andar bem, que eu tinha mais dinheiro e que tinha mais salvações, tinha muito bicho no nariz. Então ele dizia assim, pastor, dizia ele ao bispo dele, bispo, os meus chifres estão a crescer. Porque chifres é números.
então os meus números estão a crescer. Eu estava a ter mais resultados, mais números de salvações, mais números de pessoas a assistir à igreja, mais números nas ofertas. Então estava tão contente que os chifres já estavam a crescer. Então, o diabo não tem chifres, não tem cornos. Sabia disso, não sabia? Sabia? Como é que eu sei? Eu já uma vez vi o diabo? Não, a Bíblia descreve-o. A Bíblia descreve o diabo como é que ele era antes de ser diabo. E ele não mudou muito depois de ser diabo, não mudou em relação àquilo que ele era. O que mudou foi a natureza dele. Encheu-se o seu interior de orgulho, de vaidade, de violência, de tudo o que é mau, de raiva, de ódio, de tudo. Mas a aparência continua a mesma. O diabo é como aquela pessoa que é muito bonita por fora, mas por dentro está podre. E conheço alguém assim. Eu conheço gente que é bonita, homens e mulheres, homens apresentáveis, sempre bem vestidos, de gravata, dali como deve ser, e são os maiores vigaristas que a gente já uma vez já imaginou. E mulheres a mesma coisa. Tem mulheres lindas, que abrem a boca, valia mais estar caladas. Eu tenho uma que ela é da televisão, eu não gosto nada da senhora, e nem vou dizer quem é para não estar aqui para já nem acho que é ético falar, não é? Mas é uma senhora que ela é muito bonita mesmo, das mais bonitas de todas, mas fala, estraga tudo. E quem diz? Ela diz outras, não é? Que são muito bonitas, mas são velhacas, têm maldade, estão sempre a ver como é que podem prejudicar o próximo. Então esse é o diabo. O diabo é artista em dissimular. Então como ele é artista em dissimular, jamais o dinheiro vai aparecer às pessoas como um Deus maligno, como alguma coisa anátema, como uma maldição. Não. Preso é uma bênção. O dinheiro para muita gente é uma bênção. Eu acho graça que alguém acha dinheiro na rua e assim, opa, já fui abençoado. Ou então, já ouvi gente ir a um restaurante, dar uma nota de 50 e o empregado dá-lhe o troco, mas ele engana-se e em vez de cobrar 37, cobra só 20. E a pessoa fica a pensar, epá, já fui abençoado, ter mais 17 euros no bolso. Acha que isto é uma bênção? Não. Isto é o Deus Mamon, é o Deus da riqueza, a dizer, já tens mais dinheiro no bolso. A pessoa que rouba, vai roubar, mas estamos a falar de um roubo que vale a pena, não é? Vale a pena para o ladrão, claro. Que vale a pena, vai roubar uns 2 milhões de euros. É um assalto à séria, não é? Não é trocos, não é? 10 milhões é 2 milhões. E ele fica, isto é a minha independência. Se ele soubesse a verdade, ele fugia daquele dinheiro a de 7 pés. Sabe porquê? Porque há uma lei neste universo que Deus instituiu, que é uma lei que soma ou que subtrai, ou que multiplica. A lei da soma é quando nós somamos, quando damos uma esmola a um pobre, quando damos uma coisa a alguém, nós estamos a somar. Aquilo está-nos a sair do bolso, mas nesta lei da reciprocidade vai-nos dar de volta. O que é que a Bíblia diz? Dá e ser-vos-á dado, não é? Lucas 6,38. Dá e ser-vos-á dado. É uma lei. Portanto, nós quando damos, estamos a somar à nossa conta bancária dinheiro. Não aparece assim automaticamente. Era bom, mas não aparece. Mas, na nossa vida, nós não somos prejudicados. Quando nós damos, temos um coração de dar, de abençoar os outros, vai-nos ser dado. Como? Não sei. Quem é que nos vai dar? Também não sei. Às vezes onde a gente menos espera. Amém? Então, quando a pessoa dá, é-lhe adicionado. Quando a pessoa tira, é-lhe subtraído. Isto é uma lei, irmão. É uma lei que não falha. É matemática pura. É matemática pura. A pessoa rouba e aquilo vai-lhe ser descontado. Mais dia, menos dia, vai-lhe ser subtraído à vida dele. Ou em dinheiro, ou em saúde, ou uma avaria, um acidente, uma porquê qualquer. Oh, irmão, isto é tão certo como nós estamos aqui a falar e a olhar uns para os outros. E vocês estão a olhar para mim assim com essa cara de espantado. Mas é verdade. Amém? Se a pessoa que rouba soubesse disto, ele imediatamente ia fugir daquela situação.
Porque ele nem sonha o que é que lhe vai acontecer. Ele nem sonha. Eu penso que em Abacuque, agora não posso precisar se é Abacuque ou se é Sofonias, agora podia ir rever, onde o Abacuque, acho que é Abacuque, onde ele está com Deus a ter uma questão, a dizer que a lei está deitada por terra, já ninguém pratica o bem, já ninguém faz nada, e Deus disse, não há problema que eu vou mandar os sírios e vão ter essa malta toda na ordem. E o profeta fica todo indignado, assim, então, Senhor, então usas um povo que ainda é mais injusto que os próprios israelitas? Traz um povo lá do norte, que os sírios. Esses tipos pá, são os vigaristas, são os malandros, só querem a guerra, só querem matar, a roubar e destruir, e tu trazes eles para nos corrigir. É a mesma coisa que um juiz, ser um juiz corrupto, mas vai dar uma sentença para um outro corrupto. Será que esse juiz tem autoridade para o fazer? Tem autoridade porque tem o título de juiz, mas moralmente não tem, ele não tem moral para fazer isso. Entendeu, irmão? Uma pessoa que está metida numa vigarice não tem moral para dar lições de moral a um outro que está metido noutra vigarice. Por isso é que Jesus teve que nascer sem pecado para nos vir redimir. Ele não podia ser como um de nós. Entendeu? Então, aqui trata-se da lei da reciprocidade. Aquilo que há aí nessa passagem bíblica, ele diz, sim, eles vão lá, vão vir, são isto, são tudo, mas é daquele que juntar dinheiro ilicitamente, é daquele que conquistar uma cidade à base do sangue, são os 5 ais. Eu no fim depois eu vou procurar, para não estar a perder tempo. Se não é Abacuque, é Sofonias, eu sei que é um desses profetas pequeninos, desses menores. Então, se essa pessoa que vai roubar soubesse disto, fugia dessa situação. Porque vai-lhe ser subtraído e de que maneira? Ok? Mas isto ainda para explicar, ainda para estar aqui a falar, eu acho que não preciso de convencer ninguém que o ser humano está depravado, não é? Eu não preciso de convencer ninguém. Acho que você já tem essa noção, basta só ouvir um bocadinho do telejornal e ver o que acontece. É tiros, é mortes, é o pai que faz não sei o que ao filho, é a mãe que faz não sei o que ao filho, é o filho que faz não sei o que à mãe. É aquilo que a gente vê. A condição do ser humano é de total depravação. A predestinação incondicional, que estas são as bases que nós estamos aqui a estudar, a predestinação incondicional é aquela que me leva a mim a crer que Deus não tem uma escolha, não tem um critério para dizer aquele tipo é bom, vou escolhê-lo. Não. Ele parece que fez ao contrário, até escolheu os piores. Ele escolheu as pessoas menos credenciadas, menos capacitadas. Foi precisamente essas que Deus escolheu. Porque a Bíblia diz que Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, certo? E confundiu as coisas tolas para confundir as sábias. Então você está a olhar para um tipo que foi escolhido por ser o maior tolo de todos e o mais fraco de todos. Você está a olhar para mim? Sou eu. O apóstolo Paulo também pensava assim. Sim, eu sou o menor deles todos, nem sou digno de ser chamado apóstolo. Eu sou o mais fraco deles todos. Eu persegui a igreja de Cristo. Ele sentia-se um vermezinho autêntico. Ele tinha noção daquilo que ele era. E essa noção, eu já disse isso na última sexta-feira, disse, um dos sintomas da graça e um dos sintomas de você ser um eleito de Deus é quando você chega à conclusão que não vale nada. Quando chega à conclusão que não é nada. Eu tenho uma música que diz, nós sem ti não somos nada, e eu preciso de corrigir, porque nós sem ti não somos nada, não. Nós sem ti somos nada. Porque quando eu não sou nada, é porque sou alguma coisa, não é? E eu sou nada. Nada. Pó, vapor, vento, niente, nits, rien, nothing. Nada de nada. É o ser humano. Só quando nós chegamos a esta conclusão e nos mandamos para o chão, no pó, esfregamos a cara no chão e dizemos, oh Deus, eu não sei o que é que tu viste em mim, eu sou mesmo nada. Se não fosses tu, eu já não estava aqui. Esse é um sintoma da graça de Deus na sua vida. O sintoma da graça de Deus na sua vida não é vaidade, não é autoridade, não é nada disso.
Há homens de Deus, pastores e há uns auto-intitulados apóstolos, que aquilo tem uma autoridade que Jesus, onde passam aquilo, até as plantas se dobram, até as pedras da calçada choram, quando aqueles homens passam. Homens e mulheres, que hoje também já há mulheres apóstolas. Eu pensava que eram epístolas, mas não, são apóstolas. É verdade? E então aquilo, os canteiros das flores, quando elas passam, até murcham. Ficam ali rendidos àquela autoridade toda. É verdade. E a gente pensa, uau. Eu muitas vezes via isso e eu dizia assim a essa pessoa, que é uma pessoa toda imbuída de autoridade, pensei ele, e eu dizia assim, eu não quero ser como você. Eu disse isso várias vezes, eu não quero ser como você. Não quero. Então, não quero. Quem é que quer ser como você? Eu não quero. Eu quero ser como sou, eu sou o que sou. E o apóstolo Paulo também tinha me ter esta conversa e disse, sou o que sou pela graça de Deus. O que eu sou pela graça de Deus. E o que nós somos, devemos ser pela graça de Deus. Não pelo nosso mérito, não pelas nossas virtudes, pelas nossas capacidades. Nós tudo o que somos pela graça de Deus. Amém, irmãos? Então, predestinação incondicional quer dizer que ele não usou de condições, não há condições para salvar ninguém. Já chegou. Eu desliguei aqui no bolso. Ele salvou quem ele quis, como quis e aonde quis. E não deu cavaco a ninguém. Ponto final. Sacrifício eficaz ou expiação limitada. Jesus não morreu por todos. Agora você pergunta, será que o sangue de Jesus não tinha capacidade para salvar todos? Claro que tinha. E tem. Só que ele derramou o sangue dele pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus eleitos, pelos seus predestinados, pelos seus escolhidos. Amém? Já vimos isso e não quer demais a gente falar nas mesmas coisas. Parece que estamos a bater na mesma tecla, mas é importante até isto ficar lá bem impregnado no seu coração, na sua alma e no seu consciente. Graça irresistível, que é o que nós vamos ver hoje. Vamos ver pouco, eu começo a falar, depois nunca mais me calo. A graça irresistível é assim, ninguém tem condições de resistir ao plano de Deus. Ninguém tem. Aqueles que resistem e se gabam de resistir é porque não foram escolhidos para esse plano. Não foram escolhidos para esse cargo. Não foram determinados por Deus para ser aquilo que são. Porque aqueles que são escolhidos por Deus vão chegar até ao fim. E agora eu gostava que abrissem a vossa Bíblia ou que ali na Regi me fizessem o favor de abrir em Atos 9, logo no versículo 1. Atos 9. Atos 9. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Uma passagem bíblica muito conhecida e importante. Eu vou ler. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caiu em terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atónito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Você já viu a diferença do homem que ia a caminho de Damasco para prender os cristãos e matá-los? E agora, além de ter caído no chão, vira-se para aquela aparição e lhe chama Senhor e pergunta o que é que ele quer que ele faça? Senhor, o que é que queres que eu faça? O homem rendeu-se ali completamente. Ele nem resistiu. Ele entregou-se completamente, foi instantâneo. Foi uma coisa que não tem explicação a não ser Deus. Foi um milagre que Deus fez ali naquele homem.
Não é? É que a graça, sim, a graça faz isto. Aliás, a graça contém o poder da ressurreição de Cristo que é conferido àqueles que acreditam. A pessoa ressuscita mesmo dos mortos. Estava morto e ressuscita. Glória a Deus. É como um tipo que está num caixão no velório e a malta toda ali e tal, coitadinho. O homem levanta-se aqui. Pá, alguém tem alguma coisa que se coma? Já viu o que era? Tipo, estar num velório, levantar-se o morto e começar a dançar o fandango ou uma coisa qualquer. Ou forró. Estar ali a dançar. A malta fugia toda, não é? É a mesma coisa. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E consigo e comigo, quando recebemos Jesus. Ora bem, o que é que queres que eu faça, Senhor? Disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Eu acho graça que, já aqui falo uma vez disse, que Deus, as conversas de Jesus são todas muito curtas. Vai para ali. O que é que queres que eu faça? Olha, levanta-te e vai para ali. Olha, não te importas. Olha como é que nós fazemos. A diferença, como é que nós fazemos as coisas. Começamos a pensar, não sei se tenho coragem de dizer uma coisa àquela pessoa. Olha, importas-te, e tal. E a gente vai assim com pezinhos de lã, para não magoar ninguém. E Jesus, olha, levanta-te e vai para ali, depois logo eu te direi o que é que vais fazer. Jesus não vai com aquela, não te importas de ir, olha, eu estava a pensar que era uma boa ideia tu ires. O que é que tu achas? O que é que achas? A gente tem muito o costume, uma questão de respeito uns com os outros, e isso é bom, sem dúvida. Mas, quando Deus fala, não é com muitas conversas, nem é se faz favor. É, vai, depois eu digo-te. Já estás a querer saber demais. Isso já é a minha tradução. Na minha tradução é assim, para dar uma coisa com isso. São contas do teu rosário. Vai, cala-te, vai. Antes que eu me irrite. É. Mas Jesus, o que é que ele disse? Vai, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Nem disse, olha, pois eu digo, não, lá te será dito. Alguém vai te dizer, logo se vê. Os homens que iam com ele, versículo 7, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra porque estava caído. Caiu no chão. E abrindo os olhos, não via ninguém. Ficou cego. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E o homem foi uma conversão, levantou-se, ia perseguir pessoas para os matar, agora ficou cego, perguntou ao Senhor o que é que queres que eu faça, e depois ainda por cima estava a orar. É que foi uma conversão que não foi brincadeira. Versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E responde Ananias, Senhor, a muitos ouvi acerca deste homem quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Olha o rabo do Ananias. Ficou assim, não cabia lá um feijão frade. Com medo. Eu vou lá, o homem ainda me torce o pescoço. Mal ele sabia que o homem se tinha convertido e mudado radicalmente. O perseguidor começou a ser perseguido. O caçador começou a ser caçado. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha o que é que... Olha, dá a impressão que Deus é presunçoso, não é? Este é para mim um vaso que eu escolhi, ele vai levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ele nem perguntou ao Saulo, estás disposto a sofrer por mim? Ele nem lhe perguntou. Qual foi a chance de Paulo dizer que não? Nenhuma. Mas será que o Paulo tinha escolha? Não, porque quando Deus chama, a graça é irresistível. Então, pastor, mas uma pessoa não pode negar. Durante um tempo pode não conter a urina e ir para fora daquele objeto cerâmico ou de alumínio que está debaixo da cama e pode ir para o chão. Durante o tempo pode fazer isso, mas vai ser por pouco tempo. Porque Deus chega a um ponto que lhe acerta para ele fazer lá direitinho no objeto. Não sei se me estou a fazer entender. Isso é para não dizer para fazer xixi fora do penico.
Um homem pode andar por aí, fazer as maiores asneiras incríveis, mas se Deus determinou que aquele homem é um escolhido, se Ele predestinou para aquele homem a salvação, ninguém lhe vai tirar, ninguém vai impedir que o plano de Deus se cumpra. A graça é irresistível. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu de propósito, usei esta passagem bíblica para você entender que o apóstolo Paulo nem sequer perguntou. Só perguntou se o que é que queres que eu faça. E Deus só lhe disse, vai lá para Damasco e alguém te vai dizer o que é que tens que fazer. E a Ananias, Deus disse a Ananias, vai que este é para mim um vaso que eu escolhi para levar o meu nome aos filhos de Israel e aos gentios. Aos reis e aos filhos. E eu vou-lhe mostrar quanto ele tem que sofrer pelo meu nome. E se há pessoas que sofreram por pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo foi uma delas, não é? Até acabou por ser decapitado. Na Via Ápia, no reinado do imperador Nero. Ele não teve hipótese. Ele não teve aquelas assim, eu vou pensar bem, vamos ver se eu concordo, vou aqui estudar os prós e os contras, ver se isso me traz vantagens, não traz. Compreendes? A gente somos cristãos, mas não somos parvos. Essa é a nossa maneira de pensar. O apóstolo Paulo, a conversão do apóstolo Paulo é exatamente aquilo que eu estou aqui a falar, a graça irresistível. Não houve condições de resistir àquilo que Deus tinha determinado para ele. Posso ouvir um amém, irmãos? Agora, Ezequiel 11, 19 e 20. Vou pedir à Regi. Ezequiel 11, 19 e 20. São alguns versículos bíblicos que traduzem uma graça irresistível. É Deus que faz tudo. Eu já aqui disse na última vez que tudo aquilo que é da graça é Deus que faz. Tem a autoria de Deus. Deus não assina com mais ninguém. É Ele que assina por baixo. A salvação é assinada por Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Deus o Pai planeou, Deus o Filho executou, o Espírito Santo confirmou, selou e confirmou. Agora, tudo se vai cumprir como Ele planeou. Ezequiel 11, 19 e 20. E lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Eu conheço este versículo há anos. Talvez seja um dos primeiros que eu li e estudei e aprendi. Só que aprendi de acordo com aquilo que eu sabia na altura. Hoje, eu já vejo nestes versículos a graça de Deus e a chamada irresistível. Porque é Deus que põe isso no nosso coração. Há um versículo, por acaso eu não o pus aqui, mas eu sei o versículo de cor. Eu penso, se não estiver errado, o João pode me ajudar, acho que é Salmo 34, versículo 19. Não sei se é esse, se é outro, diz que Deus concede os desejos do nosso coração. E agora, eu não sei se é esse, eu estou a confundir com outro que diz que... é sim, o Senhor nos livrará de todas, não é? Esse é o 34, 19. Mas há um versículo bíblico, que eu não separei aqui, que diz que é Ele que concede os desejos do nosso coração. Nós sabemos este versículo muito bem. Bem demais. E às vezes de uma forma errada. 37.4. Ok. Salmo 37.4. É Ele que concede os desejos do teu coração. Ora, isto para um ganancioso vai ser motivo para orar da seguinte maneira: obrigado, Senhor, porque eu desejo ter uma casa nova, eu desejo ter um carro novo, eu desejo ter um emprego para ganhar 5.000 euros por mês. Isto para um ganancioso, eu era um ganancioso. Você não sabe o que é que eu orei quando eu me converti. Se eu quero uma casa de campo, uma casa na praia, um Mercedes com um chofer, quero um cozinheiro privativo, porque eu gostava imenso de determinadas comidas, eu queria um cozinheiro privativo. E mais coisas que eu pedi a Deus, já nem me lembro. Mas eu fiz uma oração e pedi, mas pedi mesmo. Porquê? Porque eu aprendi uma coisa que é fé, um versículo de fé que era Marcos 11, 24. E tudo aquilo que pedis em oração, credo que o recebestes e tê-lo-eis. Ora, isto, tudo é tudo. Tudo o que pedirdes em oração e credo que o recebestes, tê-lo-eis. Ora, tudo é tudo. Se é tudo, então eu quero isto. Até hoje estou à espera. Não, eu já não estou à espera, não, mas até hoje não recebi nada. Você acha que Deus ia dar isso?
Mas por que é que Deus dá, ou Deus permite que algumas pessoas tenham milhões de euros e de dólares no banco e tenham casas que custam 60 e 70 milhões, como os atores de cinema? Por que é que Ele permite isso? Viu? Deus permite uma coisa a outros e a outros não. Como é que é possível? É possível. Como é que é possível haver ricos e haver pobres? Como é que Deus encara? Como é que Jesus falava dos pobres e dos ricos? O que é que Ele dizia dos pobres? Olha, vocês os pobres tê-lo-ão sempre com vocês. A mim nem sempre. Não é isso que Jesus falava? Vai haver sempre pobres e ricos sempre. O porquê? Não sei. Ninguém sabe. Nós podemos tirar conclusões. Quando nós olhamos para determinados artistas de cinemas, vemos que o Deus deles é exatamente o Deus das riquezas. E eles servem-no. Então o Deus das riquezas dá-lhes estas benesses. Dá-lhes este dinheiro todo, essa vida luxuosa, para eles usufruírem. Mas eles são servos, devotos e fiéis àquele Deus. Porque um mesmo ator pode fazer um papel de Jesus num filme de Jesus, mas no outro pode fazer papel de diabo. E papel de um traficante de drogas, e ele está lá a ganhar dinheiro. Não quer saber se aquilo é bom para os filhos, para os miúdos, para as crianças, não quer saber. A moral dele está no ganhar dinheiro. Não está em fazer o bem ou o mal. E para ele não quer saber. Os irmãos têm a entender. Eles fazem esses papéis. Há determinados indivíduos, atores de cinema, que se prestam a fazer determinados papéis, porque para eles fazer ou não fazer não é pecado. Porquê? Porque é simplesmente seguir um guião, seguir um plano, seguir um projeto de um filme. E ganham ali milhões e milhões. Será que eles vão dormir bem à noite? Dormem, perfeitamente. Agora vá lá você que é um filho de Deus, ter uma discussão com alguém e sair-lhe coisas da boca que não devia. Será que você nessa noite vai dormir bem? Você vai andar a semana toda, enquanto não resolver essa situação, que ele vai lhe martelar na cabeça sempre. Até ver você resolvida essa situação, que ele não vai largar. Como é que é possível isto? Porque Deus consigo não o larga, não o deixa, até você se arrepender, até você fazer as pazes com alguém ou com Deus, até você endireitar a sua vida, Ele não o vai largar. Porque Deus está mais interessado em si, no seu caráter, do que no seu conforto, do que nos luxos que você poderá ter. A ver? Enquanto que uns fazem o mal e enriquecem, outros trabalham e é sempre chapa ganha e chapa gasta. Sempre. Normalmente não passam disso. Eles bem fazem coisas para enriquecer, mas aquilo não sai da cepa torta. Porquê? Será que Deus é injusto? Não. Se calhar Deus é seu amigo. E não permite que você entre naquelas cavaleias altas que alguns já entraram. Porque o dinheiro, Jesus falava, não podeis servir a dois senhores. Ou amam um e odeiam o outro, ou servem um e desprezam o outro. Quais dos senhores? Deus e as riquezas. É? O mamon. Quando a pessoa de repente enriquece, fica com milhões e milhões assim a perder de vista, será que ele vai ser o mesmo que era? Será que a pessoa vai continuar a ser humilde? Vai continuar a ser bonzinho? Vai continuar a ser aquela pessoa obediente, submissa, que diz que sim a tudo ao seu chefe? Será que ele vai fazer isso? Se calhar não vai. E Deus, para o proteger, corta-lhe as vasas, não permite que ele tenha esse dinheiro todo. No outro dia a minha mulher estava a dizer uma coisa interessante. É uma coisa que eu sei. Eu prego isso, só que às vezes a gente... Uma coisa é nós pregarmos, outra coisa é alguém pregar para nós. Que eu estava a dizer, isto é uma chatice pelo dinheiro, é isto e aquilo. E ela disse, não te preocupes, então Deus nos alimenta. Deus não alimenta as aves. E eu, pumba, toma que já almoçaste. Deus não alimenta as aves. E assim, alimenta. Então também nos alimenta a nós. Podes não ter muito, mas aquele pão de cada dia está prometido. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Deus promete pão. Deus não nos promete o fiambre, nem o chouriço. Mas Deus promete-nos o pão. O que é o pão? É a maneira que você tem de sobreviver, de ter alimento para sobreviver e não morrer.
À fome você não vai morrer nunca. Mesmo com a crise que vem aí, que está-se a avizinhar uma crise daquelas grandes, os filhos de Deus nunca vão morrer à fome. Podem passar dificuldades, mas fome de morrer nunca vão passar. Porque o Senhor promete-lhes Ele o pão nosso de cada dia. E eu prefiro o pão nosso de cada dia do que ter milhões e não ter pão para comer. E ser um triste desgraçado que não tem paz, não tem amor, não tem alegria, não tem nada. Eu prefiro. Ora bem, Mateus 11, versículo 25 a 27. Mateus 11, 25 a 27. Estamos aqui num ponto que é graça irresistível. Só falta um para a gente terminar. Perseverança dos santos. Se Deus quiser, para a semana nós terminamos com esta. A perseverança dos santos é assim. Se nós não temos capacidade de decisão, se foi Deus que nos salvou, Ele salvou-nos incondicionalmente. E sabemos que Jesus morreu por todos aqueles que escolheu e predestinou. Aqueles que foram salvos pela graça, a graça é irresistível. E agora o que é que nos compete a nós? A perseverança dos santos. É perseverar até ao fim, até ao final. Nós vamos perseverar até ao final. Podemos andar desviados durante um tempo, mas o Senhor nos vai agarrar e vai trazer ao lugar certo e ao caminho certo e nós vamos até ao fim com Ele. Amém? Aquilo que o Senhor prometeu para nós e começou em nós, Ele vai terminar. Não vai deixar a coisa a meio. Mateus 11, 25 a 27 diz: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Se isto não é graça, não sei o que é. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Quando Jesus diz sim, Pai, porque assim te aprove, é o que estava ali no versículo, não é? Isto significa o que é que Jesus está a querer dizer? Que Deus é o único que lhe pode fazer as coisas que lhe apraz. As coisas que lhe apraz, as coisas que lhe dão prazer, é o único. Tem direito a fazer isso. Aprova a Deus, na sua autodeterminação, revelar coisas aos pequeninos, aos fraquinhos, e ocultá-las dos sabichões. É o que Ele faz com respeito à vida noutros planetas. Andam os sabichões todos à procura da vida, a gastar milhões e bilhões e trilhões, enquanto uns andam a morrer à fome, e eles gastam rios de dinheiro, uma loucura, para andar à procura, levam sondas para o espaço para ver as imagens de Saturno, de Júpiter, de Urano, de Neptuno, de Plutão, e o cinturão de Kepler, ou o que é, já nem sei como é que se chama, aquele cinturão mesmo no final do sistema solar. Acho que é Kepler, é isso. E andam lá com as sondas e já descobriram mais uns exoplanetas, mas aqui dentro, muito próximo do sistema solar. Andam à procura de planetas a milhões de anos-luz, ou centenas ou dezenas de anos-luz, a ver se aqueles planetas são habitáveis para, quem sabe, um dia o ser humano ir lá colonizar aquilo. Só que não encontram vida em lado nenhum. A vida não é possível em lado nenhum, a não ser que Deus a tenha criado, e Deus não criou vida em lado nenhum. Como é que eu sei? Eu também estou a presumir que não. A Bíblia não fala nada disso. E a Bíblia é o livro que Deus tem para nos elucidar acerca de tudo. É ou não é? Se há coisas que estão ocultas neste campo, diz a Bíblia que não são para nós. Tudo o que é revelado é para nós, seus filhos. Tudo o que é oculto é para o Senhor. Se há vida noutros planetas, se há outros planetas habitados, não quer saber. Não é para mim. A mim está-me oculto, vedado. Não sei. Agora, uma coisa é certa. Nós não precisamos de andar a ver outros planetas para ver onde é que há vida, porque a vida está aqui. Você apanha assim um punhado de terra no jardim e se vira ao microscópio, aquela terra está viva. Porque é só micro-organismos. Tem ali montes de micro-organismos vivos ali, na sua mão, num punhado de terra. Ali está a vida. Este planeta é um planeta cheio de vida. Na água, no ar, na terra, em tudo. É um planeta vivo.
Porquê? Porque está perto do sol, a distância certa, porque tem água? Não, porque Deus a criou aqui na terra. Deus criou vida aqui na terra. Aprove-lhe criar vida. Ele fez o que entendeu. Ele usou do seu livre-arbítrio para criar criar vida nesta terra. Porque lhe aprove. É o que Jesus está aqui a dizer. Sim, Paulo, porque assim te aprove. Ponto final. Fim de conversa. Ele aprove-lhe fazer isto e não há mais discussão. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus quer revelar a nós o Pai, e se nós conhecemos um bocadinho de Deus hoje, e se eu conheço algum bocadinho que me dá a mim a capacidade de estar aqui a falar, a explicar algumas coisas, parece que eu sou um grande doutor, é simplesmente porque Jesus quis revelar, quis mostrar. Não há nada em mim, isto não é meu, não foi eu que inventei, foi Deus. É Jesus que inventou isto e quis revelar a quem ele entender. Tudo é de Deus. A graça é de Deus e ele dá a quem quer, como quer, e não dá cavaca a ninguém. Não vai perguntar a sua opinião nem a minha. Ele simplesmente faz porque lhe aprove. Ele salvou a si e a mim porque lhe aprove. Jesus morreu na cruz do Calvário porque lhe aprove morrer na cruz e salvar-me, perdoar-me os meus pecados. Para que eu pudesse ter condições de viver eternamente com Ele. Se Ele não fizesse o que fez na cruz, jamais nós teríamos condições de viver eternamente com Ele. Porquê? Porque a corrupção não entra no reino de Deus. E nós estávamos completamente corrompidos, depravados, incapacitados de entender, de conhecer a Deus. Mas com Jesus, nós hoje temos a capacidade e a habilidade dada por Deus de o conhecer. Amém, irmãos? João 6,44. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está aqui a falar, este versículo condensa praticamente estes 5 pilares da graça de Deus. Porque aqui está, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Está a falar de quê? De escolha, predestinação, eleição, adoção, a expiação, redenção. Está aqui a falar de tudo. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, aqueles que Deus chamou e que fez chegar a Jesus, porque foi o Pai que lhes enviou, nós fomos enviados por Deus a Jesus, esses nós, que fomos escolhidos e predestinados, nós ressuscitaremos no último dia. E não é para a morte, ressuscitaremos para a vida, porque há a ressurreição para a morte. Há muitos mortos, no juízo final, toda a gente vai ressuscitar, os mortos vão ressuscitar, todos eles. Uns ressuscitam para a vida, outros ressuscitam para a morte. Será então a segunda morte. O que é a segunda morte? A primeira é a morte espiritual, mas como eles não foram escolhidos para a salvação, vão ser destruídos. Foram escolhidos sim para a destruição. Essa é a segunda morte. A segunda morte será a total alienação de Deus eterna. Sem Deus para a vida eterna. Eterno sofrimento no lago que arde com fogo e enxofre. Se a gente aqui com 40 graus já anda a ganir, agora imagina no inferno, que aquele calor todo, aquelas brasas. E há muita gente que vai passar pelas brasas. E passar pelas brasas não é dormir só. João 17, versículo 12. João 17, 12. Então diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Todos aqueles que foram dados pelo Pai a Jesus, Jesus os guardou. Nenhum deles se perdeu, nem nenhum deles se perderá. Ninguém se vai perder.
Se você está salvo para sempre. Salvo para todo sempre. Você não perde a salvação. Se você é um eleito, é um escolhido, é um chamado de Deus, você não vai perder a salvação. Se alguém diz, mas eu posso perder, é porque não é escolhido. Ponto final. Porque aqueles que são de Deus, aqueles a quem Deus levou a Jesus e deu a Jesus, Jesus agarrou-os, e assim, ninguém se perderá, a não ser o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Agora os outros vão ressuscitar comigo. Ressuscitar comigo não. Eu os ressuscitarei no último dia, porque Jesus já ressuscitou. Está a ver? Ele, Jesus, se compromete a ressuscitar-nos, a nós, os escolhidos, a sua igreja, o seu povo, os seus filhos, no último dia, para irmos viver eternamente com Ele, para todo o sempre. Amém? Glória a Deus. João 6,65. O Evangelho de João é um Evangelho que fala muito acerca disto. É onde nós vemos as maiores discussões de Jesus com os fariseus e onde nós temos a mais revelação do mundo espiritual. João 6,65. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Nós hoje conseguimos ir a Jesus porque foi-nos concedido pelo Pai esse privilégio, essa benesse, esse benefício. Deus determinou, tu foste escolhido por mim, o meu filho pagou por ti na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para te limpar dos teus pecados e tu hoje estás em paz comigo, porque me aprove, porque aprova Deus fazer isso. Por isso ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai, por meu Pai, se não lhe for concedido. Ninguém. Nós vamos e temos hoje comunhão com Jesus, comunhão com Deus, porque Ele decidiu fazer isso e dar-nos a nós essa capacidade. Por isso é que a Bíblia diz, entrai com ousadia no trono de Deus. Entrai com ousadia através do sangue de Cristo. Porquê? Porque nós já fomos salvos, já fomos perdoados, Deus já não está zangado connosco, Deus quer realmente ter comunhão connosco. Deus quer, Ele já nos conhece, nós precisamos de conhecê-lo melhor a Ele, ter relacionamento com Ele. A vida eterna é conhecer Deus. A vida eterna não é só viver eternamente, não sei quantos milhões de anos. Não, a vida eterna é conhecermos melhor a Deus. Conhecermos Deus, a vida eterna é conhecer a Deus. E aquele que Deus enviou, Jesus. Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Como é que ele predestinou? Incondicionalmente. Como é que ele nos chamou? Porque lhe aprove chamar. Ele não teve nenhum critério. Foi porque lhe apeteceu. É assim que eu quero. Pronto. E como é que ele justificou? Através do sacrifício eficaz, através da redenção limitada, através do sangue que Jesus derramou na cruz por aqueles que são o seu povo, por aqueles que creem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê. São todos que creem? Não. É pena, mas é assim que Deus determinou, acabou, Deus é soberano. Muito bem. E aqueles que ele justificou também glorificou. Como é que ele glorificou? Porque eles vão perseverar até ao fim e vão entrar na glória do Pai. Eles vão viver eternamente com Deus. Vão possuir aquilo que lhes está prometido desde a fundação do mundo, que é a vida eterna. Não é um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, um negócio a prosperar, não é, até um pastor não é mais pessoas na igreja, mas é a vida eterna que Deus já lhe deu. É aquela herança que está à sua espera no céu. E como você é daqueles que persevera até ao fim, Deus já o glorificou. Porque receber isso, só mesmo quem tem a glória.
E nós hoje podemos dizer que fomos glorificados para entrar na glória com Ele e partilhar destas coisas boas com Ele para a eternidade. Amém? E com aqueles que acreditam. 2 Tessalonicenses 2,13. Estou mesmo a terminar, eu gostava de ler os versículos todos. Também não tenho muitos, só este e outro. Mas gostava de ir até ao fim. Para dar um ponto. A minha mãe era modista, então eu aprendi a cozer também, não é? Lógico. Tantas vezes eu vi que sabia cozer botões, sabia cozer batatas. Isso é outra coisa. Então, quando ela cozia, havia uma altura que ela dava um nó na linha, um nó, e depois fazia ali um remate e dava o ponto final. E eu aprendi a fazer isso também. E por isso eu quero ir até ao fim para dar um ponto final neste assunto da graça irresistível. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido, ou eleito, desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Este versículo é importante nós lermos isto e meditarmos nisto, enchermos o coração com isto. Não é como antigamente pegar naquilo que chamavam-lhe o PDC, a preparação diária de um cristão, não é? Era só versículos de saúde, de dinheiro e de vitória, de sucesso, de libertação. Era assim, enchíamos o coração com aquilo. Por isso é que eles não sabiam mais nada. Quando a gente abria a boca, assim, pelas pisaduras de Jesus estou sarado. Amém, glória a Deus. Se fosse assim tão linear, eu não tinha tido um AVC isquémico, fiquei dormente do lado direito, não tinha tido 3 infartos, quase à morte, não tinha tido um aneurisma na artéria abdominal que ia indo para os anjinhos. Será que Deus falhou nas suas promessas? Não. Só que Ele tem promessas ainda melhores que essas. Há promessas melhores que a cura. É a vida eterna, é o perdão dos nossos pecados, é a nossa redenção. Eu, desta vez que eu estive no hospital, eu estava prontinho para ir para o céu. Prontinho. Para ir para o seio de Abrão, para ir para o descanso. Estava prontinho. Está mesmo. Você pensa que eu tenho medo da morte? Eu já a vi à frente várias vezes, nenhuma das vezes eu tive medo. Estava tão em paz, tão tranquilo, no meio da confusão, os enfermeiros e médicos aflitos. Eu um dia entrei no hospital com uma tensão arterial de 29/17. Não sei se você percebe alguma coisa de tensão arterial, 29/17. Não é? Elas não sabiam o que é que haviam de fazer. Entraram naquele momento pessoas de desastres no hospital, uns a segurar no olho, outros a segurar assim nas vísceras, outros com a perna assim ao ombro, com a orelha descaída. Eu passei à frente deles todos. E estava assim como estou agora, tal e qual. Só quando eles mediram tensão, 29, olha, não sabiam o que é que haviam de fazer. Eram uns a correr para um lado, outros a correr para o outro, a pôr-me gotas na língua, comprimidos debaixo da língua. E eles assim, então você não está nervoso? Eu disse, não. Nervoso porquê? E ainda perguntei nervoso porquê com 29/17, quando eu olhei para a tensão, aí é que eu fiquei nervoso. 29/17, há uns com 15/16 que morrem. Com 29/17. Só o 17 da mínima era suficiente para morrer, quanto mais o 29. E digo-lhe, havia situações em que a minha tensão passava da escala, não havia nenhum aparelho que me disse, passava dos 30. Não vou dizer qual é a situação, mas deve imaginar. Não é que eu ficasse nervoso, mas pronto, há situações em que a pessoa extravasa, não é? Bem, eu não tive medo da morte, estava prontinho. Só disse, senhor, queres-me levar, leva-me. Eu estava já a imaginar que maravilha. Mas estava a ser egoísta, pois deixava cá as pessoas que gostam de mim também. E além disso, Deus ainda tinha um plano para mim, não é? O João vai lá ter comigo, eu não estou preparado para te perder. Sim, é uma declaração de amor. Não estou preparado para te perder. A minha mulher também disse o mesmo. Gritou para Deus, oh Deus, eu não estou preparado para o perder ainda. Tens que curá-lo, tirá-lo daquela situação. É assim. Mas eu estava a ser um bocadinho egoísta, porque eu sinceramente, se pudesse ir, ia.
Porque isto, já estou farto disto a teus olhos. Isto é uma coisa que não tem nada de bom para nos dar. Não sei o que é que há pessoas que estão sempre a querer. Eu não tenho nada contra a pedir cura pela oração de cura. Não tenho nada contra isso. Acho que nós devemos orar pela cura das pessoas. Mas nós não vamos viver eternamente aqui na Terra, meu irmão. Não vamos. Nós vamos viver eternamente noutro lugar. Não é este. Está a ver? Mas não é que as pessoas agarram-se às coisas, agarram-se à vida, a esta vida. Mas Jesus diz assim, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que a perder, salva-la. Não é o que Jesus diz? Quando a gente se agarra demasiado a esta vida, às coisas materiais, à nossa casa, a nossa casinha, o nosso carrinho, os nossos filhinhos, a nossa coisa, o nosso trabalhinho, o nosso dinheirinho que está no banco. Se é que você guarda dinheiro no banco, não sei. Mas quando a gente se agarra muito a estas coisas, parece que vamos viver eternamente aqui, não é? Mas não vamos. Nós vamos viver eternamente num sítio onde você não precisa de dinheiro, não precisa de casa. Se os seus filhos lá tiverem, glória a Deus por isso. Se os seus pais tiverem também, glória a Deus por isso. Mas nós não vamos viver eternamente aqui. Nós temos é que nos desapegar das coisas daqui. É verdade. Por isso, no medo da morte, não tenho. 2 Timóteo 1, 8 a 12. Agora sim, este é os últimos versículos que eu vou ler. Bem, mais um bocadinho de água. Que é para ali pôr uma ficar contente. Que bom. Não tem mais. Tem ali água da piscina. Os irmãos ali não estão a ver através da imagem, mas está ali uma piscina a encher para os batismos no domingo. 2 Timóteo 1, versículo 8 a 12. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Este versículo não é muito amado, não é muito popular no Evangelho que se prega, ou que se pregava, ou que a gente pregava. Porque o Evangelho traz-nos aflições. Mas isto não se pode dizer. O Evangelho é já vitória. Como é que está, irmão? Perfeita vitória. Cheio de aflições até dizer chega. Mas não se pode dizer. As pessoas não podem dizer isso. Porque isto não enche a igreja. Isto afasta as pessoas de Cristo. Mas esta é que é a verdade. Se a gente fosse aqui dizer que o Evangelho, você agora que está a pregar o Evangelho e a seguir e a obedecer ao Evangelho, que agora você vai prosperar, vai ter mais dinheiro no banco, mais carros novos, mais negócios, e que você vai ser um campeão aí das dúzias, vai ser um milionário como o Bill Gates, nós disséssemos isto, estávamos-lhe a mentir. Mas se nós lermos este versículo bíblico, estamos a ler o que é a verdade, porque a Bíblia diz que é a fé na verdade. Não tem vergonhas do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Olha, ele próprio estava a falar, como apóstolo estava preso. E eu digo, há muitos pastores e apóstolos que precisavam de ir para a prisão. Porque o apóstolo Paulo deu mais frutos na prisão do que solto. Porque foi na prisão que ele escreveu 2/3 do Novo Testamento. Veja o que é que ele abençoou, as igrejas que ele abençoou. Até que eu digo, muitos pastores e apóstolos deviam ir para com as costas à cadeia, ao cilindro, para ver se faziam alguma coisa de útil. É verdade? Que nos salvou e chamou para uma santa vocação. A santa vocação, já aqui falei, quando você vir a vocação é a sua salvação. A sua vocação é ter sido escolhido para ser salvo. É a sua vocação. A minha vocação é porque Deus me salvou. Essa é a minha vocação. Não é tocar viola, não é cantar. Os músicos aqui da igreja, a vossa vocação não é cantar, não é o louvor, nada disso. É a vida eterna. É a salvação que está à vossa espera lá no céu. Vocês precisam de se manter firmes nessa fé e nessa esperança. Amém? Glória a Deus.
que nos salvou e chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, está a ver? Não tem nada a ver connosco, mas segundo o seu próprio propósito, a sua autodeterminação, o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o propósito de Deus, é a vontade de Deus. É o único que pode efetivamente escolher, decidir, porque Ele, quando decide, é sempre para o nosso bem. Quando Ele decide, até mesmo coisas que parecem más para nós, Deus vai transformá-las em coisas boas, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até às vezes uma doença. Eu precisei de ir bater com o nariz no chão para começar a entender que a vida era diferente daquela que eu estava a levar. Precisei de bater com o nariz no chão, precisei de me aleijar, precisei de sentir na pele coisas terríveis, sofrimento mesmo. Eu precisei. Eu reconheço isso. Mas as pessoas fogem da doença e do sofrimento como o diabo da cruz. Quando são doentes, toda a gente a orar, a orar. Eu oro para que a vontade de Deus seja feita. Quem sabe é a vontade de Deus que Ele fique ali um tempo a marinar, ali numa cama do hospital, para aprender alguma coisa. Porque há pessoas que são tão arrogantes e têm tanta mania das coisas que ainda não aprenderam uma lição, ainda não bateram com o nariz no chão, ainda não perceberam que são pó, ainda não perceberam que são nada, são um vento. Querem ser alguma coisa, mas não são nada. E as pessoas têm um pavor destas coisas, mas pronto. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Estes versículos bíblicos têm tanta coisa aqui escondida. Escondida não, já não está escondida porque o Espírito Santo nos ensina e revela. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Este nome apóstolo é muito cobiçado por muitos homens. Há quem pague muito dinheiro para ser chamado de apóstolo. Hã? 16 mil dólares. É isso, agora que a inflação já aumentou para o dobro. Se a inflação está nos Estados Unidos como cá, ou lá no sítio. E eles querem ser apóstolos, porquê? Porque o nome de apóstolo lhes confere uma determinada autoridade e um determinado status. Eu vou fazer um gesto feio agora. Mas as aflições de Cristo, toma, não querem. E agora passei ao Zé Vinho. E não faço aquela do Bordal Pinheiro, porque não convém. Eles querem ser apóstolos, mas o sofrimento que aqui a Bíblia diz que acontece pelo Evangelho, por seguirmos a Cristo, as aflições de Cristo, ninguém as quer. Querem ser apóstolos, mas não querem passar o que o apóstolo Paulo sofreu. Chicotadas, 39 chicotadas cada vez, 3 vezes. Naufrágios, fome, jejuns, vigílias sem dormir, perseguição, até que foi decapitado, perdeu a cabeça. Por isso ele gaba-se com toda a umbridade, para o que fui constituído pregador e apóstolo. Dá a impressão que, este homem devia ser ter um Mercedes à porta, com certeza, do topo de gama, e devia ter uma quinta, devia ter uma casa, uma mansão. Devia ser. Não tinha. Não tinha onde... Passava mais tempo na prisão do que em hotéis de 5 estrelas. E viajava, e cada vez que viajava era naufrágio certo. Não viajava em avião particular. Era com a escumalha toda e às vezes ia para a água, andava às vezes a boiar, sei lá, 3 dias e 3 noites. Ninguém quer esse sofrimento. Querem ser apóstolos, mas não querem o sofrimento. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia. Olha onde é que estava a fé do apóstolo Paulo. À espera
que Deus guardasse o depósito dele, a herança dele, que é a salvação, a vida eterna. Não é dinheiro no banco, não é um barco, não é um navio, não é um avião, não é dinheiro, não é uma quinta, não é uma casa nova, não é nada disso. O depósito, ele estava à espera que Jesus guardasse esse depósito até o dia. Qual dia? O dia em que nós iremos estar com Jesus para todo sempre. Em que nós ressuscitaremos com Cristo, já ressuscitamos, mas foi espiritualmente, ainda não ressuscitamos, o nosso corpo ainda não foi transformado. Ressuscitamos espiritualmente estamos sentados à direita do Pai, mas o nosso corpo continua com a mesma porcaria, com as mesmas doenças, com as mesmas incapacidades, sujeitos a envelhecer. Nós, assim que nascemos, começamos a morrer. Como? Nós ainda vivemos uns anos valentes que dá a impressão que somos os maiores. O jovem com 20 anos pensa que é o maior, ele pensa que nunca fica doente. Agora quando começa a fazer os 40, os 50, ele começa, ei, pá, já não vejo bem. Quando ele começa a fechar os olhos, assim, quando a gente começa a ler já é com o braço assim afastado, só que os braços não crescem. Precisamos de óculos, não é? Quando a gente dá uma corridinha, tratamos os bofos pela boca. Quando a gente já não se lembra de algumas coisas, a minha mulher às vezes é engraçada assim, olha, não te lembra, não te esqueças, quando chegámos a casa, eu preciso disto e daquilo, assim, isto está feito. Não escrevas isso no papel, não. Às vezes a gente lembra-se lá, ele lembrava-me lá. Tu não precisas disto, eu não esqueci-me o que queres. Agora, eu também te faço uma coisa, não sou como alguns, pá, tu cada vez mais esquisito, estou velho, pá, as coisas... Também não preciso nada dizer isso. Está a entender? Porque a morte e a vida realmente estão no poder da língua. Se eu já estou a envelhecer e a perder um bocado de faculdades, a visão, a audição, eu se começo a falar isso ainda fico pior. Também não é preciso ser estúpido, não é? Também tem que ser um bocadinho inteligentes. Já bem basta o curso da vida ser que nós não vamos para melhor, vamos para pior. E ainda estar a falar isso com a boca é que não vale a pena. Não adianta nada, não ajuda nada. Então, também não tem naquela posição, oh, glória a Deus. Houve uma altura que eu orei durante anos, dizer obrigado, Senhor, que a minha memória, a minha visão, a minha audição é como um rapaz de 20 anos. Um rapaz de 20 anos depois de lhe dar a trombose, não é? Está bem. Realmente. Porque nada disso acontece como a gente pensa. A gente bem pensa que é assim e confesso que Jesus é o Senhor, confesso o Senhor da minha vida. Isso era um fado que eu cantava. Confesse lá você o que você quiser. Isso não passa do teto. Pode confessar o que quiser. Mas há pessoas que levam aquilo de confessar. Glória a Deus que eu tenho muito dinheiro no banco. Glória a Deus que eu tenho um carro novo. Glória a Deus que eu tenho isto, tenho aquilo. Até pode ter. Pode chegar a ter. Mas se você vai gastar a sua fé nisso, você está muito enganado. Está muito iludido ainda. Ainda está muito agarrado às coisas daqui. Comece a pôr a sua fé e a sua esperança naquilo que está lá. Como o apóstolo Paulo dizia, ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O homem não tinha os olhos postos nas coisas daqui deste mundo, estava com os olhos postos naquilo que iria um dia usufruir na vida eterna. Isso é que é importante. Aquilo que a gente tem aqui nesta vida, você morre, deixa cá tudo. Deixa cá tudo. Não leva nada. Ninguém tem caixões com gavetas para levar dinheiro, para levar carros, motas. Não leva daqui nada. Casas. Não leva daqui nada. Você leva daqui, nem o seu corpo você leva daqui. E se o levar, vai ser transformado, já não vai ser o mesmo. Então, naquele dia o que vai acontecer é isso. Você vai ser transformado, o seu corpo vai ser outro, vai ser um corpo glorificado, sem pecado, o pecado vai ser abolido, não vai haver mais pecado, e aí você está pronto para entrar na eternidade e inaugurar o reino de Deus, juntamente com os seus irmãos, com toda a Igreja de Cristo, por todo o mundo, e vai ser inaugurado o reino de Deus, e você vai entrar no céu, num sítio novinho em folha para receber, com tudo o que é bom, ruas de ouro, a cidade tem fundamentos que são pedras preciosas, as portas são pérolas, não vai haver noite nem dia,
porque serás eternamente dia, o rosto do Cordeiro iluminará como o sol ao meio-dia. Não vai haver lágrimas porque Jesus vai secar, não vai haver tristeza, não vai haver dor, não vai haver desespero, não vai haver mortes, nem suicídios, nem homossexuais, nem a comunidade LGBT não vai lá estar, também graças a Deus. Não vai lá estar comunistas, não vai lá estar direitistas. Vão lá estar quem? Os filhos de Deus, a família de Deus, aqueles por quem Jesus realmente morreu e derramou o seu sangue. Posso ouvir um amém? Então, depois disso você me diz que a graça, que alguém pode resistir à graça, eu ainda vou aí e ainda lhe bato. A graça é irresistível. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar. Obrigado, Pai, porque te aprovo revelar estas coisas aos teus filhos, aos teus pequeninos, e as ocultaste àqueles que pensam que são grandes sabichões, mas não sabem nada, Senhor. No entanto, tu escolheste os menos letrados para confundir os sábios e os doutorados, Senhor. Escolheste aqueles que não têm valor aos seus olhos para confundir aqueles que pensam que são grandes pessoas. Tu escolheste os fracos para confundir os fortes. Tu escolheste muitas vezes os pobres para confundir os ricos. Senhor, porque te aprove fazer isso? Uma coisa é certa, a nossa fé, a nossa esperança que Cristo nos vai guardar o nosso depósito até ao dia em que nós entraremos na glória contigo, Senhor. Até lá, ajuda-nos a nós entendermos melhor os teus planos, a tua vontade, a entender a tua palavra, a entender todos os mistérios, Senhor, que têm estado ocultos durante os séculos, mas que agora têm sido revelados pelo Espírito Santo ao teu povo, Senhor. Mostra-nos mais e mais, Senhor. Abre os olhos da nossa mente e do nosso espírito para entendermos qual é a esperança da nossa vocação, da nossa salvação, para entendermos e percebermos qual é a herança que nos está destinada, Senhor. Que essa herança não é dinheiro, que não são coisas materiais, mas é toda a bênção espiritual que está guardada no céu à nossa espera, Senhor. Obrigado, Pai, e que nós perseveramos até ao final, com a tua ajuda, com a tua força, com a habilidade que tu nos dás, Senhor, com a capacidade, com o poder que tu já disponibilizaste para nós, Senhor. O poder que nos fez a nós ressuscitar, o mesmo que ressuscitou Cristo também. Ele opera em nós, em nome de Jesus. Faz-nos entender mais o teu amor, faz-nos entender mais o amor que nós temos uns pelos outros, o corpo a que nós pertencemos, Senhor. O compromisso que nós temos uns com os outros, Senhor. Faz-nos cada vez mais conscientes disso, que nós somos um em Cristo, que somos uma só massa, que somos um povo, uma nação, uma família, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Livra-nos do mal, Senhor. Pega-nos na nossa mão e não nos deixes cair, Senhor. Conduz-nos sempre pelas veredas da justiça, Senhor. Que a tua vontade seja feita na nossa vida como é feita no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nós sabemos que está garantido e que tu nos dás isso todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, assim como nós fomos perdoados por ti, nós também temos o compromisso de perdoarmos todo o mal que nos fizerem, toda a ofensa que fizerem contra nós, nós prontamente e rapidamente perdoamos e pomos um ponto final, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós temos a noção que a glória só a ti pertence e a mais ninguém. Toda ela é para ti. Se há alguma coisa boa em nós, Senhor, nós te damos glória por isso. Se há alguma coisa nós conseguimos fazer, nós te glorificamos por isso. Obrigado, Pai. Toda a honra e toda a glória pertence a ti. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.